Mas, dito isso, vamos continuar com a nossa aula de hoje. Conseguiram entender, então, a questão da prescrição lá? O que está errado? Sim. Do ponto de vista, o que tem que ser feito? Então, vamos embora. Vamos continuar falando dos fármacos que afetam o sistema nervoso central, né? Aspectos gerais dos antidepressivos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nós falamos disso já. Agora, eu queria comentar com vocês, mais especificamente, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, a serotonina e a noradrenalina são neurotransmissores, são liberados pelos neurônios pré-sinápticos nas sinapses, né? E aí entram em contato com o neurônio pós-sináptico, estimula a abertura de canais de sódio ou estimula a abertura de canais de cálcio, despolarizam a membrana, esses neurotransmissores despolarizam a membrana, e aí isso desencadeia a passagem de um impulso nervoso, que se espalha pelos neurônios adjacentes. A gente viu isso lá na aula de neurotransmissão. Isso tem que estar claro para vocês. Você já tem que saber que é assim. Ok? Quais são, então, os principais inibidores da captação de serotonina e noradrenalina? Desvenlafaxina, duloxetina, levomilnaciprana e venlafaxina, entre outros, mas aqui tem alguns exemplos só, né? Vamos ver então como é que esses fármacos funcionam. Veja as estruturas químicas. Vocês acham que são fármacos polares ou apolares? Tempo esgotado. Apolares, né? Porque eles precisam passar pela barreira hematoencefálica. Eu lembrei disso, mas não dá tempo nem de falar. Raciocínio rápido como quem rouba. Então eles precisam ser apolares, apesar de termos aqui moléculas polares, ó, oxigênio, esse outro oxigênio aqui. São muitos carbonos formando aqui cicloalcanos, né? Aqui no caso um cicloalcano e aqui um anel benzênico. Aqui 2 anéis benzênicos, né? Então isso aqui garante uma grande apolaridade. Isso facilita com que esses fármacos atravessem a barreira hematoencefálica. Ok? Informações extraídas da bula do profissional. Ó. Venlafaxina. A venlafaxina e a oxidesmetilvenlafaxina, ODV, seu metabólito ativo, são inibidores potentes da recaptação neuronal de serotonina e norepinefrina e inibidores fracos da recaptação da dopamina. Então, não é essa a forma ativa do medicamento. A forma ativa também é a oxidesmetilvenlafaxina. Né? Então, a venlafaxina é transformada nesse metabólito ativo, o ODV, metabólito ativo, oxidesmetilvenlafaxina. Eles inibem a recaptação. Então, se eu não recapto, esses neurotransmissores, serotonina e noradrenalina, não voltarão para o neurônio pré-sináptico. Eles ficarão por mais tempo na sinapse, estimulando os canais de sódio e cálcio, despolarizando a membrana do neurônio pós-sináptico, transmitindo, portanto, esses impulsos elétricos para os neurônios adjacentes. A gente só consegue imitar o que já existe no cérebro. Então a gente vai lá e desequilibra
o comportamento dos neurotransmissores. Então, parte-se do princípio que os quadros de depressão, de ansiedade, são um desequilíbrio na concentração dos neurotransmissores nas sinapses. Então, esses fármacos vêm para interferir nessa concentração. Essa interferência pode ser positiva ou negativa. Tem que ser testado em 4 semanas. E aí tem que ser avaliado se os sintomas regrediram. Não regrediu? Vamos aumentar a dose, então. Não surtiu efeito em mais 4 semanas, mesmo com o aumento da dose? Vamos fazer o desmame e substituir o medicamento. Tudo aqui é teste. É como se o paciente chegasse para você na drogaria com essa prescrição de uma venlafaxina e ele já achasse que aquilo ali vai resolver. Não é. É um teste que será feito. O comportamento desse fármaco foi verificado em testes clínicos. Beleza. Só que cada indivíduo é de um jeito. Então, pode ser que para aquela pessoa, naquela dose, não funcione, ou para aquela pessoa, naquela dose, haja efeitos adversos. Então, isso tem que ser avaliado. Se você puder explicar isso para o paciente, é mais interessante, porque ele já acha que aquilo ali é a cura, e não é. Acredita-se que a atividade antidepressiva da venlafaxina esteja relacionada à potencialização da atividade neurotransmissora no sistema nervoso central. Então, como não tem recaptação, eu terei mais neurotransmissores, serotonina e noradrenalina, por mais tempo, interagindo com seus receptores pós-sinápticos na sinapse. Então, isso potencializa a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica. Esses neurotransmissores vão ficar por mais tempo interagindo com seus receptores pós-sinápticos. O impulso terá maior intensidade, será potencializado, vai durar mais tempo. A venlafaxina e a oxidesmetilvenlafaxina não têm afinidade significativa in vitro por receptores muscarínicos, estaminérgicos ou alfa-adrenérgicos. Então, isso está relacionado com a possível surgimento de efeitos adversos no sistema nervoso simpático e parasimpático. A atividade desses receptores está potencialmente relacionada com vários efeitos anticolinérgicos sedativos e cardiovasculares observados com outros medicamentos psicotrópicos. Em modelos pré-clínicos com roedores, a venlafaxina demonstrou atividade preditiva de ações ansiolíticas e antidepressivas e propriedades de aprimoramento cognitivo em ensaios pré-clínicos com roedores. Dá para fazer isso com humanos? Fica complicado. Porque esse medicamento é usado em casos de ansiedade, em casos de depressão. Tem como eu usar a turma de vocês não serve muito como parâmetro, né? Mas tem como eu pegar 5.000 indivíduos normais e administrar esse medicamento para ver se nesses indivíduos aparecerão esses efeitos aí de, por exemplo, aprimoramento cognitivo? Não tem, porque é antiético. Eu não posso submeter uma população ao uso de um medicamento que age a nível do sistema nervoso central só para ver se esse medicamento vai provocar um aprimoramento cognitivo. Não posso, é antiético. Por isso que os resultados que nós temos são resultados de estudos pré-clínicos em animais. Ok? Duloxetina. Qual que é o mecanismo de ação? Bula do profissional, que eu já ensinei vocês a acessar, tá? Bulário da Anvisa, só jogar no Google. O mecanismo de ação presumido
de cloridrato de duloxetina no tratamento da depressão está ligado à inibição da recaptação neuronal de serotonina e de noradrenalina, resultando em um aumento na neurotransmissão destas substâncias do sistema nervoso central, no sistema nervoso central. Acredita-se que a ação de inibição da dor, proporcionada por cloridrato de duloxetina, seja resultado da potenciação das vias descendentes inibitórias de dor no sistema nervoso central. Então, a gente sente dor porque o cérebro sente essa dor. Se eu inibo as vias que sentem a dor, que percebem a dor no sistema nervoso central, essa dor tende a desaparecer. Então, esse medicamento pode ser usado para controle da dor? Sim, por conta dessa inibição a nível de sistema nervoso central. Tá? E é um mecanismo de ação... Ele é tão viciante? Oi? E por que tem tanta gente viciada nele? Todos esses fármacos causam dependência. Porque se ele atua junto da inibição da recaptação desses neurotransmissores, qual é a resposta que o organismo tem a nível de genes? Lembra do exemplo que eu dei sobre o uso de anabolizantes? Por que é complicado fazer o uso de anabolizantes, o homem? Porque se ele injeta o anabolizante, né, intramuscular, nem na veia, é intramuscular, né, vai ter muito testosterona circulando. O que o testículo faz? Para de fazer. Porque já tem. O corpo não gasta energia à toa. Essa é uma lição que nós temos lá da bioquímica. Então, se eu vou inibir a recaptação da serotonina e noradrenalina, eu vou ter muita serotonina e noradrenalina interagindo com o neurônio pós-sináptico. O que os genes desses neurônios pós-sinápticos aí vão pensar? Poxa, já tem serotonina e noradrenalina demais, então para que eu vou fazer? Vou parar igual de fazer. o caso do Bolsa Família, então, né? Se o dinheiro está caindo, eu vou trabalhar para quê? Isso é um bom exemplo, metaforicamente falando, né? Por exemplo, você tem um filho, você dá tudo de bom na mão dele. Esse neném que está chegando aí, se você mimar ele demais, ele não vai querer trabalhar. Para que ele vai? Já tem de tudo, não é? Então, o organismo funciona da mesma forma. E aí fica viciado porque se esquece de tomar um dia a duloxetina, um dia não, né? Alguns dias, ou para de tomar, ou começa a fazer o desmame, por exemplo, vai faltar medicamento inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, na hora que recaptar a serotonina e a noradrenalina que estão lá na sinapse, como o corpo parou de fazer, vai ter uma queda muito grande do teor, da concentração desses neurotransmissores nas sinapses. E aí pode existir a síndrome de abstinência. Pode existir a piora do quadro de depressão, de ansiedade. Porque haverá um desequilíbrio na presença desses neurotransmissores. Vocês entenderam? Eu preciso que vocês saibam explicar isso para alguém. Só ver e ouvir não basta. E a prova vai ser mais ou menos assim? A gente tem que explicar? Por que ocorre a síndrome de abstinência em pacientes que interrompem o uso de duloxetina? Sabendo-se que a duloxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, a interrupção repentina de seu uso pode causar síndrome de abstinência. Por que isso ocorre? Então, aqui, ó, vesícula contendo serotonina. A vesícula se funde, libera serotonina. Normalmente, essa serotonina é recaptada e reempacotada na vesícula. Tem proteínas que fazem isso. Vem aqui o fármaco e inibe. Ou seja, mais serotonina aqui presente.
Os genes dos neurônios são responsáveis por sintetizar as enzimas que irão fabricar esses neurotransmissores. Se tiver muito neurotransmissor, não precisa acionar os genes das proteínas que sintetizam mais serotonina. Porque para esse neurônio pós-sináptico aqui, a conversa não é só o neurotransmissor vir aqui, abrir o canal de sódio, despolarizar a membrana e passar o impulso. Não, os genomas estão conversando. Então, no momento que tem bastante serotonina ali, o genoma desse neurônio pensa assim, pô, já tem muita, não vou fabricar mais. É o feedback negativo, né? Normal que acontece em várias reações, né? Na vida a gente vê isso, na questão do uso de anabolizantes. Então esses genes aqui vão falar assim, pô, vamos parar de fazer um pouco de serotonina aí, porque já tem bastante aqui na sinapse. Se eu paro de usar o medicamento, portanto, essa inibição de recaptação deixa de acontecer. E aí volta a recaptação. A recaptação de serotonina volta a acontecer. Não consigo voltar. Então, Então, ele não inibe, ele diminui, né? Ele inibe a recaptação. A recaptação. Isso. Aí, se tem excesso, o DNA, o RNA manda parar, ele não para totalmente, ele só diminui a produção. Isso, diminui. Então, a partir do momento que volta a recaptação, tem pouco. Isso. Aí começa. Aí é onde dá o problema. Porque se voltar a recaptação a acontecer, volta a recaptação a acontecer. Vamos recaptar a serotonina aqui. Nos primeiros dias, semanas, vai diminuir bastante a concentração de serotonina aqui. Porque até reativar a síntese de mais serotonina, demora. O corpo Então, é na sinapse que vai faltar, na pré-sináptica que vai faltar. É. Nos neurônios pré-sinápticos, a síntese diminuiu por efeito, um feedback negativo da presença do fármaco. Todos os neurônios vão fazer menos serotonina por conta do fármaco. O fármaco não atua só no neurônio pré-sináptico. O fármaco vai estar lá no neurônio pós-sináptico também, quando ele se tornar um pré-sináptico para o neurônio adjacente. Então, a recaptação de serotonina aqui, com a utilização desses fármacos, também estará inibida. Então, todos eles vão fazendo menos, vão sintetizando menos serotonina. Digamos que a concentração total de serotonina no cérebro diminui por conta desses fármacos. Mas ela estará por mais tempo interagindo com o seu receptor pós-sináptico, porque o que for liberado de serotonina aqui vai ficar aqui por muito tempo. E a regra é para qualquer remédio que atua no sistema nervoso central? Sim. A nível de neurônio? Todos os medicamentos que influenciam na concentração de neurotransmissores funcionam dessa forma. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase. Todos eles vão aumentar a concentração de neurotransmissores aqui, fazendo com que geneticamente a produção pelo neurônio desses neurotransmissores diminua. É por isso que existem as síndromes de abstinência. Vamos dizer assim, a gente está levando a conversa no seguinte sentido. Acontece isso e aí acontece a síndrome de abstinência. Não. A síndrome de abstinência existe. Como que eu explico? A única forma de explicar as crises de abstinência é por meio dessa explicação. Como vai ter muito neurotransmissor ali presente, geneticamente o corpo para de fazer. Então, se eu retiro o medicamento de forma repentina, falta neurotransmissor, crise de abstinência. Preciso que vocês entendam isso.
e saibam explicar isso. Porque não que você precise contar essa história para todo paciente que chegar lá com a receita azul ou uma receita branca, né, receita C, para dispensar uma duloxetina. Mas para entender o que está se passando, para conseguir ter confiança na hora de responder uma dúvida do paciente a respeito do medicamento, você tem que saber que esse é o mecanismo pelo qual ele age. Você pode nem lembrar mais desse mecanismo de ação e provavelmente não irá, quando você pegar seu diploma e for para a drogaria. Mas eu quero que você consiga, ao pegar uma bula do medicamento, você vai ler essa bula aqui, do profissional, o mecanismo de ação, e vai saber para que ele está fazendo lá. E você só vai conseguir se lembrar disso se você interiorizar essas aulas. O que acontece nos neurônios? Você tem que ser capaz de explicar isso. Porque lá na frente você vai ler essa bula e vai lembrar o que está acontecendo aqui. Nenhum farmacêutico consegue decorar o mecanismo de ação de todos os medicamentos. Só que no dia a dia, conforme você lê, estuda, tira dúvidas, você acaba se acostumando com esses mecanismos e aí sabe como que eles funcionam. Além disso, tem baixa ou nenhuma afinidade por receptores dopaminérgicos, histaminérgicos, colinérgicos e adrenérgicos. Em estudos pré-clínicos, cloridrato de duloxetina aumentou os níveis extracelulares de serotonina e noradrenalina de forma dose-dependente em várias áreas do cérebro de animais. Então, por que isso é feito no estudo pré-clínico? Porque dá duloxetina para o rato, depois mata o rato, retira o cérebro do rato e faz a quantificação dos neurotransmissores, comparado com o cérebro de ratos que não receberam a duloxetina. E aí, nas regiões do cérebro, temos diferentes concentrações desses neurotransmissores. Ora, então, o mecanismo de ação presumido é a inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Ok? Estudos neuroquímicos e comportamentais em animais mostram um aumento da neurotransmissão tanto de serotonina quanto de noradrenalina no sistema nervoso central. Cloridrato de duloxetina também normalizou o limiar de dor em diversos modelos pré-clínicos, de dor inflamatória e dor neuropática, além de atenuar o comportamento da dor em um modelo de dor persistente. Então, em uma dada região do cérebro em que esses estímulos de dor estão acontecendo, a duloxetina, ao inibir a recaptação desses neurotransmissores, vai reestabelecer os estímulos, fazendo com que essa dor neuropática deixe de existir. Essa dor, provavelmente, resulta de um desequilíbrio nos neurotransmissores naquela região. Inibindo a recaptação, esses neurotransmissores voltam a ter um equilíbrio tal que esses estímulos de dor diminuem. É tão simples quanto isso nosso entendimento a respeito do mecanismo de ação desses fármacos. Porque é muito difícil trabalhar com o cérebro, descobrir. Em ratos, dá para retirar o cérebro do rato e verificar o que está acontecendo. Então, lá, clinicamente, percebe-se que essa dor foi controlada nos ratos. Mas não dá para fazer isso com os cérebros dos seres humanos, né? Então, presumem-se esses mecanismos de ação. Alguns deles não têm explicação, só existem efeitos clínicos observados. É por isso que esses fármacos são testes nos nossos pacientes. Tá? De forma distinta dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os efeitos potentes do bloqueio da serotonina
da venlafaxina são completados pelos efeitos leves a moderados da recaptação da noradrenalina. Então, aqui nessa classe, nós temos 2 neurotransmissores sendo inibidos, tendo sua recaptação inibida. Em oposição à duloxetina, é um inibidor potente da recaptação de serotonina e adrenalina, noradrenalina. A venlafaxina compartilha com o citalopram e o escitalopram, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, um potencial muito baixo para interações farmacocinéticas, porque ela não é o inibidor potente de quaisquer das enzimas hepáticas do sistema citocromo P450. Posso usar os 2 medicamentos juntos? Em relação à inibição das enzimas hepáticas, sim. Mas haverá um efeito sinérgico quanto à presença de serotonina nas sinapses. Então, isso pode causar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Então, se eu usar 2 medicamentos juntos que inibem a recaptação de serotonina, vai ter tanta serotonina nas sinapses, tanto dos neurônios do sistema nervoso central, quanto dos outros neurônios do meu organismo, que esse estímulo serotoninérgico causa uma síndrome, causa problemas, causa desconforto, vômito, perda da consciência. Tá? Então, existe esse tipo de interação medicamentosa entre essas classes de fármacos. Quais são as indicações para os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina? Eles provaram ser eficazes no tratamento de pacientes ambulatoriais com depressão maior e hospitalizados com melancolia. O patrimônio do diagnóstico é de quem? Do médico. Depois de diagnosticado, esses medicamentos são prescritos por quê? Porque os testes clínicos suportam essa prescrição, inclusive em relação à dosagem. E aí eu convido vocês a encontrar a bula do profissional e verificar os dados de dosagem de cada um desses fármacos, que são do nosso interesse. Assim como a venlafaxina, a duloxetina demonstra ser um antidepressivo eficaz e pode ser mais efetivo em algumas aferições do que os inibidores seletivos da recaptação só da recaptação de serotonina. Então, quando inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, pode-se ter um efeito mais drástico na mudança do paciente. Pode ser que o fármaco seja mais eficaz. A venlafaxina também é indicada no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e na fobia social. Esses inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são eficazes também no tratamento de algumas condições dolorosas. A venlafaxina foi estudada no tratamento da dor neuropática, da fibromialgia e de outras condições dolorosas crônicas. Estudos da duloxetina no tratamento da neuropatia diabética mostram benefícios claros. Então vejam que o mecanismo de ação específico não está completamente claro, só que os dados clínicos condizem com um efeito benéfico ao se utilizar esses fármacos depois do diagnóstico de uma dor neuropática ou de uma fibromialgia. Ela foi aprovada, então, para a neuropatia diabética, logo após ter sido liberada para a intervenção terapêutica da depressão. Também é relatado que a duloxetina é efetiva no tratamento da fibromialgia. Então, os resultados clínicos provêm a eficácia terapêutica, né? E daí a oportunidade de se utilizar, se testar esse medicamento nos nossos pacientes. Esses inibidores compartilham muitos efeitos adversos dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, os efeitos adversos são muito parecidos entre essas duas classes. Por exemplo, os efeitos colaterais gastrointestinais são comuns com esses inibidores. Na verdade, a duloxetina e a venlafaxina podem apresentar uma propensão um pouco maior para causar náuseas do que alguns dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
Então, o fármaco é administrado via oral. Então, saindo ali da boca, depois que ele é engolido, ele passa lá no esôfago, cai lá no intestino, no estômago, depois vai para o intestino. Lá no intestino ele tem que se desfazer, se desintegrar, e aí ele é absorvido e enviado direto para o fígado, não é mesmo? Isso você já tem que saber que é assim. Ok. Quando ele passa ali nas células intestinais, no intestino nós também temos neurônios, nós também temos sinapses. Ali, no próprio intestino, portanto, esses fármacos irão fazer com que as proteínas responsáveis pela recaptação de serotonina e noradrenalina deixem de atuar. Eles inibirão essas proteínas. Então, no intestino, já se poderá verificar uma inibição seletiva da recaptação de serotonina e noradrenalina. E isso de uma forma bem exagerada, porque o fármaco acabou de ser absorvido ali no intestino, certo? Essa inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina no intestino pode provocar efeitos adversos gastrointestinais. Geralmente, com o passar dos dias de utilização do fármaco, pode ser que esses efeitos não sejam mais observados. Ah, professor, por quê? Como é que você me explica isso? Uai, geneticamente, o que os neurônios vão passar a fazer? Os neurônios ali do intestino. Por que esses efeitos adversos irão diminuir? Tempo esgotado. Que geneticamente, esses neurônios vão reduzir a síntese de serotonina. Certo? É a adaptação que o corpo tem, o feedback negativo, por conta da inibição da recaptação. Então vamos de novo. Esse é o neurônio que está lá no intestino. Os enterócitos estão absorvendo o fármaco lá. Então, a duloxetina está passando aqui, nesses neurônios. A recaptação de serotonina e noradrenalina está sendo inibida. Então, eu vou ter bastante serotonina aqui. Desde a administração do fármaco, via oral. 4 horas depois, já pode ser observado esses efeitos. E aí o paciente vai fazendo uso. E aí, como inibiu a recaptação da serotonina e da noradrenalina, esses neurotransmissores ficarão em grande quantidade aqui nos neurônios que estão lá no intestino. Certo? Beleza. Deu 3 semanas de uso, os efeitos adversos começam a desaparecer. E o paciente passa a tolerar a dose. Oh, que interessante. O que será que aconteceu, hein? Novamente, quando esse neurotransmissor chega aqui na sinapse, não é só para despolarizar a membrana, não. Os genomas estão conversando entre si. Como tem bastante serotonina e noradrenalina aqui, o corpo não vai desperdiçar energia. Essa quantidade de serotonina aqui presente demonstra para todos os neurônios que a serotonina e a noradrenalina estão em excesso. Então, os genes responsáveis pela biossíntese de novas moléculas de serotonina e noradrenalina, né? Então, o gene que vai virar RNA mensageiro, que vai ser transcrito aqui traduzido por um ribossomo, que vai virar a proteína que sintetiza a serotonina, esse gene vai funcionar com uma menor intensidade. Isso vai reduzir a concentração de serotonina nas sinapses, porque menos serotonina será produzida. Com menos serotonina aqui, não tem problema
a inibição da recaptação? Porque conforme o paciente continua usando o fármaco, essa inibição de recaptação continua existindo. Só que agora tem menos serotonina aqui. Então não terei mais efeitos adversos sendo observados nesse paciente. Porque agora menos serotonina está sendo liberada aqui nas sinapses. O neurônio está liberando menos serotonina. Entenderam isso de uma vez por todas, para todo sempre? Amém? Sim, então a mesma explicação vai ser para quando some o efeito em algumas semanas de uso, quanto para crise de para abstinência. crise de abstinência. Muito bem. É difícil isso? É por isso que a gente fez bioquímica, gente. É para entender isso aqui, ó. Então você tem que saber o que é um DNA, o que é um RNA mensageiro, o que é um ribossomo, o que é uma proteína. Tá? Não é que você precisa dominar o conceito de ribossomo, proteína, você não precisa ser um dicionário e decorar o conceito. Não. Você tem que ter ideia do que eles fazem para chegar aqui na farmacologia e entender o que está acontecendo aqui. Então, a proteína, que é sintetizada a partir da tradução de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro que foi transcrito de um gene, essa proteína vai sintetizar a serotonina. Como o medicamento inibiu a recaptação e vai ter muita serotonina na sinapse, já de cara, esse gene vai parar de ser transcrito com a mesma frequência. Vai ocorrer uma diminuição da expressão gênica da proteína que sintetiza serotonina, da proteína que sintetiza noradrenalina. E aí eu tenho uma menor concentração desses neurotransmissores na sinapse. Beleza? Se eu interrompo o medicamento do dia para a noite, quando o fármaco for metabolizado e sair da sinapse, não estiver funcionando mais, então parei de ter a inibição de recaptação, a serotonina e a noradrenalina voltarão a ser recaptadas. Recaptando esse tantinho de serotonina e noradrenalina aqui, não vai ficar nada na sinapse. O efeito da retirada repentina do fármaco é muito drástico, não dá tempo dos genes voltarem a ser transcritos novamente. Não dá tempo de retomar a transcrição gênica de serotonina e noradrenalina em 8 horas, que é o tempo de eliminação desse último comprimido que foi administrado no paciente. Isso demora alguns dias. É por conta disso que tem que fazer o desmame do fármaco. Então, por mais que a gente esteja na farmacologia 2, o motivo central pelo qual existe crise de abstinência, existe adaptação a efeitos adversos gastrointestinais e existe descontinuação, desmame do medicamento, é um motivo bioquímico que está relacionado com a expressão gênica. É por isso que lá na bioquímica eu fiz questão de mostrar para você o que era o DNA, o RNA mensageiro, o ribossomo e a proteína. Tá bom, pessoal? Ah, não, eu preciso fazer bioquímica e ler o Leninger todo de novo. Não. Escreva isso 10 vezes, que já é suficiente para você internalizar esse conceito da bioquímica, porque agora ele tem uma aplicação prática na farmacologia. Então fica mais fácil de interiorizar esse assunto. Correto? Dúvidas? Não. Assim como acontece com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós temos alguns efeitos adversos aqui
quando ocorre a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. A adaptação a esses efeitos colaterais ocorre rapidamente, nas primeiras 2 a 3 semanas de terapia. Ora, que interessante. Por que o corpo se adapta? De novo, hein, pessoal? O corpo se adapta por quê? Está aqui o neurônio pré-sináptico. E aqui o neurônio pós-sináptico. Até o final do período eu aprendo a desenhar o neurônio, isso é certo. E com certeza vocês vão lembrar disso aqui para sempre, eu espero. Olha, esse neurônio aqui está bonito, em 3D, 3 dimensões. Tomou a venlafaxina. O paciente começou a administração da venlafaxina. Então está lá no 2º, 3º dia. Efeito adverso gastrointestinal. O que aconteceu? Quando esse medicamento passa a ser absorvido aqui no intestino, ele vai passar por esses neurônios que estão presentes no intestino. Então o medicamento vai vir cá e inibir a recaptação de serotonina. Inibiu a recaptação de serotonina aqui. 3 dias que está tomando o fármaco, tá? 3 dias. E lá no intestino, o fármaco vem puro quase. Porque não passou pelo fígado ainda, então não teve metabolismo de primeira passagem. Acabou de ser absorvido pelo intestino. Então vai inibir a recaptação, o neurônio está produzindo lá serotonina e liberando serotonina aqui na sinapse, noradrenalina também. Inibiu a recaptação, ou seja, a concentração de serotonina e noradrenalina aqui vai ficar alta. Esse superestímulo traz esses efeitos adversos intestinais. Aí, nas primeiras 2 a 3 semanas, o efeito adverso intestinal some. Por quê? Ora, pensar. O que será que aconteceu? Porque não tem metabolismo de primeira passagem ali no intestino. O fármaco, se ele está sendo administrado no paciente, é o fármaco da mesma empresa, tudo direitinho, ou é um genérico, ele foi produzido do mesmo jeito, ele tem a mesma biodisponibilidade, ele tem o mesmo perfil de solução. Então, a concentração dele nos neurônios intestinais é a mesma. Uai, será que os neurônios pararam de interagir com esse fármaco? Não sei. O que será que aconteceu? Qual que é a possível explicação? Como tem serotonina demais, os genes. E aí eu desenho esse DNA aqui só nesse neurônio pós-sináptico, mas imagina que eu estou fazendo isso lá para o neurônio pré-sináptico também. E todos os genes dos neurônios que estão ali no intestino. Então, os genes vão diminuir a expressão do RNA mensageiro que sai do núcleo e é traduzido por um ribossomo numa proteína que é a proteína responsável por sintetizar mais serotonina ou noradrenalina. Então, a expressão desse gene diminui 3 ou 4 semanas depois, para se adaptar a essa grande quantidade de serotonina. Aí, beleza, como agora eu produzi menos serotonina e noradrenalina, mesmo com o fármaco sendo absorvido ali naquele intestino, eu não tenho agora o mesmo efeito adverso, porque vai ter menos serotonina e noradrenalina sendo liberadas aqui. Tá bom? Basta você ouvir isso e entender? Não, escreva, porque eu vou te perguntar isso aí na prova. Discursiva? Discursiva. Eu quero que todo mundo escrevendo Com em letra desenho? legível. Pode desenhar se quiser. E eu quero todo mundo escrevendo em letra legível, porque se eu não entender, eu dou 0, hein? Ah, pronto. Você pode ter letra não legível, mas a gente não, né? Eu não tenho letra ilegível, não. Ô, louco. Vou levar uma folhinha de caligrafia, então. Agora vamos transportar esse mesmo mecanismo, gente, lá para o cérebro. Isso aqui também está acontecendo lá no neurônio do sistema nervoso central. O excesso de serotonina e noradrenalina provocado pela presença desses inibidores,
que atravessaram a barreira hematoencefálica e chegaram lá no cérebro, vai fazer com que a expressão gênica das proteínas responsáveis por sintetizar esses neurotransmissores também diminua. Aí eu vou lá e interrompo o uso do fármaco. 8 horas depois que eu tomo o último comprimido, volta a ter recaptação de serotonina. Dá para, em 8 horas, esse gene da proteína que vai sintetizar a serotonina ser reativado e voltar ao normal? Não dá, né? E aí demora. Então, no dia seguinte, que eu tomei o último fármaco, o último comprimido, né, o fármaco já cai de concentração lá dentro da barreira hematoencefálica. Só que olha o tantinho de serotonina e noradrenalina que tem. Crise de abstinência. É por isso que, é por conta desse mecanismo aqui que os efeitos adversos gastrointestinais costumam sumir 2 a 3 semanas depois. É por isso que ocorrem as crises de abstinência, e é por isso que é necessário fazer a descontinuação, o desmame dos fármacos. Essa descontinuação tem o intuito de prevenir as crises de abstinência. Porque conforme eu vou diminuindo lentamente a concentração do fármaco, os mecanismos genéticos, a expressão gênica volta a sintetizar mais serotonina, mais noradrenalina, chegando próximo da condição normal daquele indivíduo. Depende. E aí eu posso retirar o fármaco com mais segurança, com uma menor probabilidade de que ele sofra uma crise de abstinência. Óbvio que isso é a teoria. Pode ter pacientes que passam pelo desmame, retira o fármaco completamente e mesmo assim tem uma crise de abstinência. Pode acontecer. Isso indica que é necessário prolongar a etapa de desmame. Cada organismo é de um jeito. Certo? Dúvidas, sugestões, comentários? Alguns estudos antigos têm sugerido uma taxa mais baixa de efeitos colaterais sexuais com a duloxetina do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, embora isso seja considerado duvidoso. Qualquer inibidor potente da recaptação da serotonina pode causar efeitos colaterais sexuais, e ambos os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são potencialmente serotonérgicos ou serotoninérgicos, porque eles aumentam a concentração de serotonina na sinapse nessas primeiras semanas de tratamento. É por isso que tem os efeitos adversos nas 2 a 3 primeiras semanas. Até o organismo chegar ali num equilíbrio, demora um tempo. Um efeito adverso da venlafaxina, que difere daquele do inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é a hipertensão surgida durante o tratamento. A noradrenalina não é liberada numa situação de estresse. Então, imagina que agora a gente vai ter só aula presencial, né? A partir do dia 7. Aí você sai sexta-feira da aula, descendo aqui na rua, passa ali do lado do buraco, naquele monte de terra, alguém tenta te assaltar. O que vai ser liberado na sua circulação sanguínea? Adrenalina, né? A noradrenalina, que é um neurotransmissor. Então, a noradrenalina nos neurônios, ela também possui esse efeito de vasoconstrição. E é por isso que, se tiver mais noradrenalina no sistema nervoso central, pode haver a hipertensão, por conta dessa vasoconstrição. É onde um medicamento que é usado lá para funcionar no sistema nervoso central está agindo no organismo como um todo.
que depois que o fármaco é absorvido ali por via oral, ele vai para o sangue e se distribui no seu corpo inteiro. Ele não vai só lá para o cérebro, né? Essa noção a gente tem lá da farmacologia 1. O fármaco se distribui no corpo inteiro. Então ele vai chegar nesses outros neurônios. E aí vai aumentar a concentração de noradrenalina, estimulando esses neurônios. E aí pode ter vasoconstrição. Vasoconstrição e hipertensão. Esse efeito colateral noradrenergicamente mediado ocorre em cerca de 5% dos pacientes com dosagens de venlafaxina de liberação rápida, abaixo de 200 mg por dia, e em 13% dos indivíduos com dosagens de venlafaxina acima de 300 mg por dia. Então, nesses medicamentos que também inibem a recaptação de noradrenalina, pode existir esses efeitos adversos de hipertensão. É importante monitorar, portanto, a pressão arterial, especialmente nos 2 primeiros meses de tratamento com doses mais altas, sobretudo com a venlafaxina de liberação rápida. Essa hipertensão pode desaparecer, gente? Sim. Por quê? É o mecanismo que eu já expliquei 3 vezes para vocês hoje. A expressão gênica desse neurotransmissor diminui. Normalmente, a redução da dose é de grande auxílio. Então, se for possível reduzir a dose do medicamento, pode-se observar uma diminuição dos efeitos hipertensivos. Mas tem que combinar que eu ainda quero os efeitos antidepressivos, antimelancolia, ansiolíticos, né? Anti-ansiedade. Porque senão não adianta eu acabar com a hipertensão e não tratar os sintomas da depressão, da ansiedade e da melancolia. Se isso não for possível, os médicos devem considerar a adição de um beta-bloqueador ou de um alfa-bloqueador. Porque aí esse medicamento vai fazer com que o coração pulse menos, reduza o débito cardíaco, relaxe o coração, e aí a hipertensão é contornada pelo uso desses fármacos, beta-bloqueadores ou alfa-bloqueadores. A impressão é de que a hipertensão é menos problemática com a fórmula de liberação prolongada, talvez refletindo doses diárias totais mais baixas ou ausências de efeitos de pico. Então, quando a dose absorvida é de liberação rápida, esses efeitos adversos podem acontecer com maior frequência. Ok? Faz sentido do ponto de vista cinético, da farmacocinética? Porque se a liberação é rápida, eu tenho doses muito altas mais rapidamente. E aí eu posso ter essa influência da noradrenalina nos neurônios. Ok? Um efeito colateral menos comum relatado com a venlafaxina é a síncope. Professor, que diabo é isso, síncope? Quem acertar ganha 0,1 pontos, tempo esgotado. Ninguém acertou. É desmaio. Mas só que é o vocabulário técnico para desmaio. Síncope. Ela pode refletir um efeito do canal de sódio em indivíduos geneticamente suscetíveis. Se a síncope ocorrer, o medicamento deve ser trocado para outro de classe diferente dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, se o paciente tiver canais de sódio supersensíveis, o paciente pode desmaiar. Então, é preciso substituir esse fármaco por outro. Tá. Então, esse efeito foi observado com o uso desse medicamento. Está lá na descrição da venlafaxina, beleza? Os efeitos noradrenérgicos mais potentes da duloxetina também resultam em uma variedade de efeitos colaterais do tipo anticolinérgicos.
incluindo boca seca, constipação e retenção urinária. Não entendi. A gente está falando de noradrenalina. Aí vem esse louco falando de anticolinérgico. O que é isso, meu Deus do céu? Pessoal, fora do sistema nervoso central, os nossos outros neurônios no corpo funcionam basicamente com noradrenalina ou acetilcolina. Isso é chamado de sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, por exemplo, em determinado órgão, a adrenalina é um estimulante desse órgão. Por exemplo, do peristaltismo intestinal. É a acetilcolina o estimulante. Quem que é o inibidor, então, do peristaltismo? É a noradrenalina. Noradrenalina e acetilcolina. Eles ficam nesse jogo. Tá? Se eu uso um fármaco que é inibidor da recaptação de noradrenalina, e esse fármaco, ao ser absorvido cineticamente, vai estar no meu corpo inteiro, nos neurônios do sistema nervoso simpático e do parasimpático, eu posso ter um aumento da concentração de noradrenalina. Se esses neurônios funcionam apenas com esses dois neurotransmissores, em que a noradrenalina ora estimula, ora inibe, e a acetilcolina ora estimula, ora inibe, se eu aumento noradrenalina, eu posso chamar isso de noradrenérgico. Mas eu posso chamar isso também de um estímulo anticolinérgico. Porque se eu aumentei noradrenalina, as concentrações de acetilcolina que eu preciso, portanto, para causar um efeito contrário nesse órgão, ficam muito grandes. Eu não consigo alcançar essa concentração de acetilcolina. Então, eu chamo o aumento de concentração de noradrenalina nas sinapses desses neurônios de efeito anticolinérgico. É a mesma coisa falar isso. Eu posso dizer que o paciente que utilizou o inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, lá no sistema nervoso simpático, teve um efeito adverso noradrenérgico, ou teve um efeito adverso anticolinérgico. Eu disse a mesma coisa. Passou a predominar noradrenalina na sinapse desses neurônios. Então eu posso dizer isso de forma direta, tendo a noradrenalina como personagem principal, então um efeito noradrenérgico, ou eu posso dizer de forma indireta, tomando a acetilcolina como base, dizendo que foi um efeito anticolinérgico. Porque fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático, são esses dois neurotransmissores que atuam. Vocês já ouviram falar do sistema nervoso periférico, né? Não? Sim. Já. Duvido que vocês já ouviram falar disso. Vou até mostrar aqui para vocês, porque eu não quero ter Vladimir. culpa no coração. Por isso todo mundo é traumatizado. Oi? Vladimir traumatizou o suficiente, professor. Ah, ele explicou isso para vocês? Que bom, cara. Explicou, ele traumatizou a turma, você não está entendendo. Uma coisa que traumatiza, gente, é a guerra da Ucrânia. Isso aqui não traumatiza ninguém, não. Olha lá, ó. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Um deles é capitaneado pela noradrenalina e outro pela acetilcolina. Então, por exemplo, ó, quando contrai brônquio ou quando relaxa o brônquio, eu aposto com vocês que é a noradrenalina que relaxa o brônquio e a acetilcolina que contrai os brônquios. Porque quando você for assaltada ali, do lado daquela terra que tem lá embaixo, do lado do buraco, não vai liberar adrenalina? E aí vai ter relaxamento dos brônquios, porque você vai ter uma resposta no organismo ao estresse, que é chegar mais oxigênio para você se preparar para uma situação de luta ou de fuga. Então, quem comanda isso aqui é a noradrenalina. Inibe a salivação,
Aqui, ó, acelera os batimentos cardíacos, porque vai ter que ter mais sangue nessa situação de estresse, percorrendo o seu corpo para oxigenar seus músculos, para você poder correr ou lutar. Inibe a atividade do estômago, estimula a liberação de glicose pelo fígado. Olha só como que eu não estudei isso aqui antes, mas eu estou conseguindo explicar para vocês só por conta de imaginar, por exemplo, alguém vivendo na Idade da Pedra, lá na região de Lídice. Apareceu um tigre dente de sabre. Uma situação de estresse, luta ou fuga. Então, o que tem que acontecer? Ó? Brônquio tem que relaxar para eu absorver mais oxigênio. Coração tem que bater mais forte. Bate, bate, coração. Oi, tum, coração pode bater. Para o sangue circular e distribuir esse oxigênio. O fígado vai começar a liberar glicose, vai quebrar o glicogênio e liberar glicose. Por quê? Porque eu tenho que ter energia para correr do tigre dente de sabre, uai. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina lá na suprarrenal. Inibe o peristaltismo. Então a noradrenalina inibe o peristaltismo. Promove o relaxamento da bexiga. Vocês já viram a pessoa mijar de medo? É por isso. Ó. Isso acontecia com um cachorro lá, que tinha na roça lá uma vez que eu fui. Brigava com ele, ele fazia xixi. É o medo, é a noradrenalina, é a situação de estresse. Tá? Por outro lado, olha a acetilcolina. Ó. Estimula o peristaltismo. Estimula a vesícula biliar. Estimula a atividade do estômago. Contrai os brônquios. Reduz os batimentos cardíacos. Simpático e parasimpático. Então, se o fármaco é o inibidor da recaptação de noradrenalina, ele vai ter esses efeitos aqui no sistema nervoso simpático, porque vai ter muita noradrenalina. Vai ter acetilcolina suficiente nessa sinapse? Não, porque inibiu a danada da recaptação da noradrenalina. Então eu posso chamar isso de um efeito adverso noradrenérgico e também posso chamar isso de um efeito adverso anticolinérgico. Entenderam? Tempo esgotado. Não entenderam. Vou explicar de novo. Entendeu. Efeitos adversos. Ó. Os efeitos noradrenérgicos mais potentes, ó, efeito noradrenérgico, tá vendo? Mais potente da duloxetina, também resultam de uma variedade de efeitos colaterais do tipo anticolinérgicos, incluindo boca seca, constipação e retenção urinária. Então vamos lá na figura aqui. Constipação é o quê? É inibir o peristaltismo. Certo? Constipação é isso. Eita. Ai, meu Deus do céu. Então, como eu vou ter noradrenalina lá, a noradrenalina estará estimulando o sistema nervoso simpático. Ó. Então, eu vou causar constipação, porque é a noradrenalina que está causando isso. Tem mais noradrenalina na sinapse. Então, eu tenho um efeito anticolinérgico. E a acetilcolina faria o quê? Estimularia o peristaltismo. Mas como tem mais noradrenalina, eu tenho inibição do peristaltismo, constipação. Intestino preso, tá? Para o nosso paciente, no linguajar corriqueiro aí. Então, se tem muita nora, o intestino para por um tempo, aumenta a quebra da glicose, porque vai precisar de energia, porque o coração está acelerado. Então, isso, você lá em Lídice correndo do tigre dente de sabre. Aqui,
haverá um excesso de noradrenalina na sinapse, sim. Mas pode ser que você não veja todos esses efeitos aqui, nesse paciente. Porque ele não vai estar no meio de uma situação de estresse, né? Ela, numa situação de estresse, ela inibe, mas ela, moderadamente, ela só vai dar uma Isso. diminuída nas atividades. Vamos botar Principalmente assim, no intestino, porque onde é que esse fármaco é absorvido, minha amiga? intestino. Então eu vou ter bastante desse fármaco lá antes dele ter passado por quem? Em qual órgão que ele Fígado. passa e corta o efeito? Fígado. Muito bem. Nossa, que maravilha essa aula hoje. Estou feliz. Então, como é antes de passar no fígado, não teve metabolismo de primeira passagem. Esse fármaco está aqui produzindo uma inibição do peristaltismo, porque ao inibir a recaptação de noradrenalina, ocorrerá um efeito noradrenérgico nos neurônios do sistema nervoso simpático que controlam a atividade intestinal. Eu também posso chamar isso de um efeito anticolinérgico nos neurônios do sistema nervoso simpático que estão localizados ao redor do intestino. Mais uma vez, para ficar claro, ou posso ir embora? Qualquer coisa também está gravado. E aí você vai poder assistir posteriormente. O que mais? Boca seca. Inibe a salivação. Gente, eu catei essa foto aqui do Google. Não estava preparado para mostrar isso aqui na aula, não. Mas olha como é que faz sentido. Então, a noradrenalina, quando se distribui no seu corpo inteiro, vai para os neurônios também que controlam a salivação. Mais noradrenalina ali presente, inibição da salivação. Um efeito anticolinérgico, noradrenérgico. Então, o paciente pode ficar com a boca seca. O que mais? Retenção urinária. Relaxa a bexiga. E aqui, contrai a bexiga. Se eu contraio a bexiga, o que acontece com a urina que está dentro da bexiga? Sai, né? Sai da bexiga, não sai? Agora, se eu relaxo a bexiga, o que pode acontecer? Retenção urinária. Certo? É o sistema nervoso simpático sendo estimulado por esse aumento da noradrenalina. É um efeito noradrenérgico / anticolinérgico. Porque nesses neurônios aqui, a gente só tem 2 neurotransmissores principais, noradrenalina ou acetilcolina. Então, quando há o excesso de um, é o inverso do outro. Quando é noradrenalina demais, é anticolinérgico, que a gente pode falar também. Tão simples quanto isso. Vejam que a gente fez uma revisão da disciplina do Vlad, falando de efeito adverso de inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E isso é que é ser generalista. Isso é que é ser farmacêutico. Você tem que ter em mente, você tem que ser capaz de pegar uma foto dessa do Google e entender o que está rolando ali. E vejam que eu fiz isso sem nem estudar o que é sistema nervoso simpático. Olha que o nome dele é mais ameaçador do que o tigre lá de Lince, tá? Você falou, por isso todo mundo ficou mudo, porque todo mundo está em estado de luta ou fuga. Te imaginar ele de novo. Não precisa. Gente, eu mostrei para vocês aqui, só pelo efeito adverso, que a gente sabe que o medicamento que inibe a recaptação de noradrenalina vai provocar, eu sei que é a noradrenalina que comanda o sistema nervoso simpático. Por conta disso, quem comanda o sistema nervoso parasimpático é quem? É a acetilcolina. Olha que maravilha. Precisei decorar? Não. Não precisa decorar.
Você precisa entender e ter um raciocínio clínico. Então, esse raciocínio que a gente desenvolveu aqui é um exemplo de como que eu quero que vocês se preparem para a vida. Adianta você decorar lá o que é a duloxetina? Não. Mas raciocina. Raciocina aqui, ó. Boca seca. Uai, o fármaco inibe a recaptação de noradrenalina, não inibe? Então, é um efeito adverso do fármaco, porque o excesso de noradrenalina estimula o sistema nervoso simpático. E aí, isso promove a inibição da salivação. Dilata a pupila, relaxa a bexiga. Então, é por isso que, como efeitos adversos aqui, nós temos boca seca, constipação e retenção urinária. Pacientes idosos do sexo masculino podem ser particularmente suscetíveis à retenção urinária e, portanto, devem ser monitorados. Essa retenção urinária pode causar infecções, né, urinárias. Então, é preciso monitorar esses idosos. Olha aí, ó, o bizuzão para vocês daquela foto lá. Então, antes de ver isso aqui na nossa aula, já foi possível pegar uma foto lá do Google e explicar tudo que já está escrito aqui e resumido para vocês. O que nós falamos a respeito do sistema nervoso simpático e parasimpático e o efeito adverso desses fármacos. A noradrenalina ou norepinefrina é um hormônio e também um neurotransmissor no sistema nervoso simpático. Então, ela comanda o sistema nervoso simpático. Porque quando o fármaco é administrado, não vai ter mais noradrenalina e não pode causar constipação? Uai, quem tem perda do peristaltismo aqui é o sistema nervoso simpático. Então, a noradrenalina comanda o sistema nervoso simpático. Ela é produzida na medula da glândula suprarrenal, a noradrenalina, sendo liberada diretamente na corrente sanguínea. Também pode ser secretada por neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Boca seca, constipação e retenção urinária. Ó. Inibe o fluxo salivar, inibe o peristaltismo, inibe a contração da bexiga. Vamos dar um exemplo do sistema nervoso parasimpático agora, porque eu acabei de lembrar de um amigo meu lá de Resende, o Jairo. Ele fuma e começa a cuspir. Vocês já viram isso, pessoal? Quem fuma cigarro de palha começar a cuspir? Aqueles véi? Lá em Leeds deve ter. Difícil é achar alguém fumando um cigarro de palha, né? Em Leeds tem, com certeza. Ó, a nicotina do fumo, ela imita a acetilcolina nas sinapses. Então, se ela imita a acetilcolina, ela vai ter um efeito no sistema nervoso parasimpático. Então, ela vai estimular o fluxo salivar. É por isso que o pessoal fuma e cospe. Estimula o fluxo salivar e lacrimal. Retarda batimento cardíaco. Então, a pessoa que fuma o paeiro dela lá, ela fica relaxada. Tá? Isso é para a gente não esquecer mais esse sistema. E em caso de overdose, o que a gente faz? Overdoses fatais com venlafaxina, assim como com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são muito raras, mas ocasionalmente relatadas. Como acontece com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, overdoses moderadas, abaixo de 30 vezes a dose diária, tendem a estar mais associadas ao desconforto gastrointestinal do que a outros sintomas. Então, ainda continuamos aqui, meus amigos, com fármacos que são seguros, relativamente seguros. Já imaginou o paciente tomar 30 vezes a dose diária e ter simplesmente um desconforto gastrointestinal? É seguro. E eu comecei a explicar para vocês esses fármacos nessa ordem, dos mais seguros para os menos seguros, tá?
porque serão os mais prescritos. Normalmente, a lavagem gástrica é eficaz nesses casos moderados de overdose. Overdoses mais substanciais, envolvendo 10 gramas ou mais, resultam, às vezes, em convulsões e síndromes serotoninérgicas. O danado do fármaco não é o inibidor da recaptação de serotonina também? Então vai ter tanta serotonina na sinapse, tanta serotonina influenciando os neurônios, que isso vai se tornar uma síndrome serotoninérgica. Vários efeitos clínicos serão observados nesse paciente, por conta desse aumento da concentração de serotonina nas sinapses de todos os neurônios do organismo. As síndromes serotoninérgicas são ameaças potenciais à vida. As alterações de estado mental mais frequentes incluem ansiedade, delírio e agitação. Então, no meio da síndrome serotoninérgica, você pode encontrar esses sintomas, né? Alteração do estado mental, incluindo ansiedade, delírio e agitação, com os pacientes facilmente estimuláveis. É que nem vocês dessa geração mimimi. Não pode falar nada que vocês já se doem todos, né? Já começa o mimimi. Facilmente estimuláveis. As manifestações autônomas incluem taquicardia, diaforese. O que é diaforese? Meu Deus do céu. Se cai diaforese numa prova de concurso, perguntando lá se o fármaco provoca diaforese. O nome tem a ver com o diafragma, né? Hã? Tem a ver com o diafragma? Não, é transpiração intensa, suar bastante, diaforese. Hipertermia, hipertensão, vômitos e diarreia e mucosas secas. Então, tudo isso aí está dentro da síndrome serotoninérgica. Tá? Olha aí, ó, um material que chama atenção quanto à síndrome serotoninérgica. É uma resposta relacionada à dose pelo excesso de serotonina presentes nos receptores. Não é uma resposta idiopática a um medicamento, é um sinal de contaminação, de intoxicação por esses medicamentos. Como acontece? Medicamentos que induzem a produção e ou liberação de serotonina. Ai, saiu. Medicamentos que inibem a recaptação da serotonina. Medicamentos que inibem o metabolismo da serotonina. Medicamentos que inibem as enzimas que metabolizam os medicamentos serotoninérgicos. Por exemplo, se eu tiver uma insuficiência hepática, eu não terei um bom metabolismo de primeira passagem em cada vez que eu tomar o comprimido do inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, eu vou ter um acúmulo desses fármacos, doses circulantes maiores do que as doses terapêuticas. Isso pode provocar uma síndrome serotoninérgica. Não pode? E aí eu uso um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, com o inibidor da monoaminoxidase. O que a monoaminoxidase faz nas sinapses? Ela degrada a serotonina. Então, se eu não recapito a serotonina, não vou recapitar a serotonina, e não vou degradar a serotonina na sinapse, vai ficar muita serotonina na sinapse. Vai ocorrer uma sinergia entre os dois fármacos. Síndrome serotoninérgica. Por isso que não pode misturar o inibidor seletivo da recaptação de serotonina com o inibidor da monoaminoxidase. Ok? Dosagem. Lá na drogaria que você estiver estagiando ou trabalhando, vai chegar uma prescrição de venlafaxina. Você quer conferir se aquela dosagem está certa. Você vai baixar a bula do profissional e vai verificar as dosagens na bula do profissional. Vamos fazer isso na prática hoje?
Para a gente ver se a gente consegue achar. Cada vez mais esse site aqui muda. Aí. Número do registro. Aê, conseguimos. Ué? Estou entendendo não, ué. Não é possível que está fora do ar. Que isso, cara? Ah, agora sim. Um cloridrato de fluoxetina. Vamos pegar aqui a primeira que aparece. Ctrl F. Aqui, ó, posologia e modo de usar. Ó. Cloridrato de fluoxetina deve ser administrado por via oral, pode ser tomado independente das refeições. Caso o paciente deixe de tomar uma dose, deverá tomá-la assim que possível. Não tomar mais que a quantidade de cloridrato de fluoxetina recomendada para o período de 24 horas. Então, se o paciente foi diagnosticado com depressão, qual que é a dose recomendada? 20 miligramas por dia. Então, você quer conferir se aquela dose está adequada, porque o paciente começou a te relatar efeitos adversos, por exemplo. E aí, no balcão ou durante a atenção farmacêutica, você quer conferir se a dose está adequada. É aqui que você vai encontrar essas informações, de acordo com o diagnóstico que foi feito. Ah, não, no caso desse paciente aqui é bulimia nervosa. Então, a dose recomendada é de 60 miligramas. Pode ser que essa dose de 60 miligramas esteja causando efeitos adversos? Sim. Mas aí você vai comparar isso com o que o paciente está usando.
a probabilidade de que essa dose não cause efeitos adversos e seja suficiente para o tratamento é grande. Por quê? Porque essa dose foi estabelecida nos testes clínicos. Tá? É daqui que vêm as doses que são prescritas. TOC, 20 a 60. Transtorno disfórico pré-menstrual, 20 miligramas por dia. Administrado continuamente durante todos os dias do ciclo menstrual, ou intermitentemente, isto é, uso diário com início 14 dias antes do começo previsto da menstruação até o primeiro dia do fluxo menstrual. Para todas as indicações, a dose recomendada pode ser aumentada ou diminuída. Qual que é o alerta aqui? Doses acima de 80 mg por dia não foram sistematicamente avaliadas. Então, para o médico prescrever uma dose superior a 80 mg por dia, ele tem que se resguardar quanto a isso. Beleza? Mas é possível que ele prescreva 100 mg por dia. Pode ser que ele prescreva 100 mg. Mas é aqui que você encontra essas informações relacionadas com dose. Então, em todas as classes de fármacos, eu me resguardei o direito de, a todo momento, estimular vocês a procurar essas dosagens na bula do profissional, em vez de copiar e colar essa informação lá. Porque não adianta nada decorar isso aqui. O dia a dia do profissional é usar esses recursos para aprimorar as informações necessárias. Cada dia vai aparecer um medicamento para você diferente. Então você tem que saber onde achar a informação com eficiência e uma informação de qualidade. Idade. Não há dados que demonstram a necessidade de doses alternativas tendo como base somente a idade do paciente. Ah, então criança pode tomar? Não. Não existem dados. Então não dá para saber nem se pode, nem se não pode. Tá? Doenças ou terapias concomitantes. Uma dose mais baixa ou menos frequente deve ser considerada em pacientes com comprometimento hepático. Por que será, hein? Doenças concomitantes ou naqueles que estejam tomando vários medicamentos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Por que será? Se eu partir, mastigar ou abrir o medicamento, se eu tomar metade do comprimido, o que vai acontecer? Eu terei problemas na absorção e distribuição, né? Também conhecido como farmacocinética. Principal tema para se discutir a respeito desses medicamentos, de todas essas classes, é a descontinuação. A meia-vida relativamente curta da venlafaxina pode predispor os pacientes ao aumento do risco de sintomas de abstinência, quando o fármaco é descontinuado subitamente. Então, como ele tem a meia-vida curta, depois que a pessoa toma o último comprimido, a venlafaxina é eliminada mais rápido, porque o tempo de meia-vida é curto. O que é tempo de meia-vida? Aposto que você já sabe o que é. Então, O tempo que ele fica no organismo? é o período que é a metade do tempo total em que o medicamento fica no organismo. Então, se o tempo de meia-vida é curto, o fármaco é eliminado rápido. E aí a abstinência vem rápido também. Depois que tira, tontura significativa foi relatada com a descontinuação rápida. Assim como parestesia e os típicos sintomas de abstinência de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Professor, você é maluco por uma palavra dessa que eu nunca ouvi falar. Parestesia, o que é isso? Dormência ou formigamento. É o termo técnico para isso. Já coloquei aí embaixo o significado, que é para eu lembrar de falar com vocês a respeito e para a gente adicionar essa palavra no nosso vocabulário técnico. Preciso decorar? Claro que não.
mas pelo menos alguma vez na vida você já ouviu isso. Parestesia, dormências ou formigamentos. Por isso, o fabricante recomenda a diminuição da dose de qualquer paciente que esteja recebendo o medicamento por mais de 7 dias. Então, usou o medicamento por mais de 7 dias, tem que fazer descontinuação. Não pode interromper repentinamente o uso, subitamente o uso. Para os indivíduos que usavam a venlafaxina há mais de 2 semanas, uma redução gradual por pelo menos 2 semanas é aconselhável. Então, se usou por mais de 2 semanas, faz a descontinuação gradual por outras 2 semanas. Para determinados pacientes, pode ser necessário um período de 4 semanas ou mais. Como é que ocorre essa redução? Reduzir a dosagem em 37,5 miligramas a cada 3 dias, ou em 75 miligramas semanalmente. Evita os sintomas de abstinência em muitos pacientes. Por isso, uma escala de redução gradual para esse agente deve ser adotada rotineiramente. Isso é a descontinuação. Nesse tempo que está ocorrendo a descontinuação, o que está acontecendo com os genes do neurônio? Eles estão se acostumando novamente a ser expressos para aumentar a concentração de serotonina e noradrenalina nas sinapses. É isso que está acontecendo geneticamente nos neurônios do sistema nervoso central, que nós já explicamos hoje 3 vezes. Acho que nós já explicamos umas 5 vezes, né? Então isso é importante, eu preciso que vocês saibam disso, porque é o mecanismo que explica a síndrome de abstinência, a descontinuação e o efeito adverso gastrointestinal. Os 3 têm a mesma resposta. Dúvidas? Que bom quando vocês não têm dúvidas, eu fico muito feliz. Isso significa que ninguém prestou atenção em nada. Estou zoando, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aí hoje, gostei bastante. Daqui a pouco eu jogo a aula lá no YouTube para nós. Então, se você me manda 4 perguntas com essa mesma resposta, eu posso falar assim, lê o que eu expliquei na primeira e tá tudo certo? Claro! Se você responder Então, tá de bom. forma completa. Cara de deboche. Não, é porque Não aguento, se você cara. responder de forma... Primeiro, A você... resposta vale para 3 coisas. Você me pergunta as 3 coisas da mesma prova, para que eu vou escrever 3 vezes? Não, eu não falo vou te uma. perguntar as 3 coisas uma depois da outra com a mesma resposta. Mas se for o caso, você responder de forma completa, bonitinha, e for o caso de ter 2 questões com a mesma resposta, você pode colocar assim, é o que eu escrevi na resposta do item 3. Imagine essa resposta aqui. Se eu falar assim, eu concordo com a resposta da Iris, aí também vale. Ah, vale. Aí as 2 perdem o ponto da questão. Eu não quero ninguém colando, hein, galera? Ninguém. Tem nem como colar, filho. Você não tá entendendo. Eu sou cega. Eu Meu passei a Deus, lá na faculdade frente. toda sem colar nada. Quem cola vira um péssimo profissional. Não adianta colar e só pegar o diploma depois. Então eu não gosto que vocês colhem, não é por minha causa, é por vocês mesmos. Se eu pegar com cola é 0. Na verdade, a cola devia ser expulsão da faculdade. Ninguém sabe. Você Luciana, gosta... Você gostaria que a gente mentisse para você? Não. A cola é você mesmo mentindo para si.
é uma falcatrua tão grande que se você fosse pego colando, você não tinha que tomar 0 na prova, você tinha que ser expulso da universidade. Mas você tá ligado que o nosso ensino EAD até o final do ano passado proporcionou todo mundo fazer isso, né? Não é à toa que a gente está tendo que fazer nivelamento de química. Tem que fazer. Vocês tinham que fazer nivelamento de química no primeiro dia da faculdade já. Antes de fazer bioquímica. As minhas primeiras aulas de bioquímica são um nivelamento de química, só que vocês ficam lá olhando e depois ninguém vai atrás daquela informação mais, acha que é isso. Por exemplo, eu expliquei número de oxidação para uma turma lá que está fazendo bioquímica comigo. Número de oxidação. Eu duvido que vocês saibam o que é número de oxidação. Por exemplo, ó, na molécula do etanol, aqui um carbono, OH. Esse é o famoso etanol. Aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro hidrogênio, né? Porque o carbono, quando foi preso, o delegado falou para eles que tem direito a fazer 4 ligações. Então, 1, 2, 3, 4. Qual que é o número de oxidação desse carbono aqui? Vocês não sabem calcular nem o número de oxidação de um carbono. Isso a gente aprende no ensino médio. E esquece. Mas depois que eu comentei isso com vocês já, quando a gente fez bioquímica, era para relembrar. Quando o carbono está do lado de um átomo menos eletronegativo que ele, a gente atribui -1. Então, -1 para cada hidrogênio que está do lado dele. Quando é um átomo igual, 0. E quando é um átomo mais eletronegativo que o carbono, como o elétron vai lá para perto desse átomo mais eletronegativo, a gente põe +1. +1 menos 1 menos 1 mais 0 dá -1. Então, o NOx desse carbono aqui, o NOx desse carbono aqui é -1. Mas a professora chegou a dar isso no primeiro período. Aí. Só que eu não lembro. Essa informação é importante para entender por que a gente fala de oxidação dos carboidratos. Um carbono que está, por exemplo, numa cadeia linear, ó, esse carbono aqui está ligado a 2 outros carbonos e a 2 hidrogênios. Então, como é que calcula o NOx? Para cada hidrogênio, -1, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, -1, -1. O átomo é igual dos dois lados desse carbono aqui, 0 para cá, 0 para cá. Então, o NOx desse carbono aqui é -2. Se essa molécula oxidou, o NOx dela aumentou. -1 é maior do que -2? Sim. Então, ela aumentou o NOx. A gente chama isso de oxidação. Oxidação é aumentar o NOx. O contrário a diminuir o NOx é a redução. Se essa molécula oxidou, quer dizer que é como se ela tivesse perdido um elétron, né? Esse elétron é que vai para a NADH mais H+, e o FADH2. E depois, essas duas moléculas, NADH+, H+, e FADH2, é que transportam os elétrons da oxidação da glicose lá para a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, lá na bioquímica, eu estou relembrando isso aí com o pessoal. E aí fui para o número de oxidação. Mas só nessas primeiras aulas, né? Vou voltar nesse tema 2, 3, 4, 10 vezes até o final do semestre, para ver se fica. Mas não vai explicar mais, não, tá? O mecanismo não. 3 tá bom. Eu já expliquei para vocês quantas vezes, ó? 5 em algarismo romano. 5 vezes. Ficamos assim por hoje, então. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Aproveitem para estudar bastante.
Estudem. Pelo menos leiam o que vocês já têm de acumulado dos dias em que vocês fazem anotação na aula. Leiam as aulas. Só leiam as aulas, mais nada. Tá bom. Ninguém vai morrer por causa disso. Se vocês já soubessem o que eu já tive de estudar na vida, se eu contar para passar um carroceiro aqui na rua aqui, eu contar para ele o tanto que eu já estudei, o que eu já passei, até o burro chora, gente. Vocês só precisam ler as aulas, o material, as anotações, e já está bom demais. Falou? A gente até lê, mas a entender que já é difícil, né? Mas eu expliquei para vocês 5 vezes hoje em algarismo romano aqui, ó. Se vocês não entenderam, a hora de perguntar é agora. Ou, na hora que você estiver estudando, é que você vai saber se você entendeu ou não. Essa que é a questão. Quando você for estudar amanhã, depois de amanhã, e aí você perceber que você não entendeu, ou você vem assistir aula de novo no YouTube, ou você manda mensagem, me pergunta de novo na próxima aula no WhatsApp. Agora, como vocês costumam estudar só no dia antes da prova, você só percebe que não entendeu nesse dia. E aí já era, você surta. Igual vocês estão falando que tem medo do Vladimir. Para que ter medo? Era só ter estudado direitinho. Entendido mas como ele é que passava funciona. coisa muito além do que ele passava em aula. Ele é terrível. Mas é... Ele dava uva e na prova cobrava a safra inteira. Tudo, tá? O clima, a condição do ar, umidade, solo. Tá vendo como a gente calou você? Olha, O Vladimir, ele é terrível. olha a pergunta que eu estou preparando para a turma de bioquímica, Ive. Carboidrato, né? Mitocôndria, beleza. A pergunta que eu vou colocar na prova para eles responderem é o seguinte: ó. De acordo com seus conhecimentos de bioquímica, a função de produção de energia pela mitocôndria e, consequentemente, a geração de calor, explique por que o paciente que dorme sem camisa, por exemplo, e sem cobertor, acorda no outro dia resfriado. Você conseguiria me explicar? Professor, não sei. Isso tá, Gastou mais energia? já aconteceu isso com algum de vocês? Dormir quando dorme assim, sem camisa? Está muito quente, né? Aí dorme sem cobertor, sem nada. Aí no outro dia você fica resfriado? Ou então quem dorme com ventilador na cara fica resfriado? Por quê? Professor, eu não posso nem reclamar, porque aqui em Leeds já é frio de natureza, então é muito difícil eu dormir sem cobertor. Entendi. Entendeu? Então isso pra mim não funciona. Mas com certeza já Eu aconteceu coloco a com alguém mitocôndria isso. para trabalhar dobrado, porque aqui se desligar o ventilador, o mosquito levanta a coberta e morde a gente. Mas olha só a explicação, gente. Ó. Quando a gente dorme, o fluxo de respiração diminui um pouco. Enquanto a gente está aqui ativo, conversando e tal, a gente respira mais, tem mais oxigênio. A partir do momento que você dormiu, reduziu a movimentação, o fluxo de respiração é menor. Então vai ter menos oxigênio. Igual a saliva? Não tem nada a ver com saliva. Não, sim, mas quando a gente dorme, ela diminui um pouco, não? Tem gente que baba demais, né? Eu já acho que ela aumenta, porque Eu né, acho que ela diminui. Mas vem aqui, Luciano, vem, calma. Tem menos oxigênio. A mitocôndria, para gerar energia, ela só funciona com oxigênio. Se não tiver oxigênio, quem que vai captar os elétrons no final do processo? Então a mitocôndria só funciona com oxigênio. E a mitocôndria faz parte da termogênese. Então, quando a pessoa dorme assim, no tempo, de noite esfria muito na parte da madrugada, né? E aí, como tem pouco oxigênio, como que as mitocôndrias do tecido termogênico vão funcionar se tem menos oxigênio? Não vão. Então, o corpo não consegue manter a temperatura. Aquela temperatura fria, portanto, agride demais o organismo enquanto esse indivíduo está dormindo.
Por não conseguir manter essa temperatura, no outro dia ele acorda com sintomas de resfriado. Dentro da bioquímica, essa resposta pode ser encontrada. Só que precisa de raciocínio, não precisa de decorar. Porque a mitocôndria não conseguiu, ela não teve oxigênio suficiente para trabalhar, ela Exatamente. desviou para o principal e deixou você se lascar. Isso. Como ela não tem oxigênio, ela não consegue gerar energia, porque a mitocôndria só funciona com oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, como tem pouco oxigênio, o tecido adiposo não faz termogênese. Então, a temperatura do corpo cai demais. A real, então, é que ela economizou. Ela guardou essa energia por caso ela precisasse. Tipo, vamos supor, a pessoa levantasse de madrugada, é isso? Não, ela simplesmente teria que funcionar e produzir calor para aquecer o corpo. Só que como o fluxo de respiração diminui quando a gente dorme, ela não consegue funcionar, porque sem oxigênio, os elétrons que passam na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial viram radicais livres. E aí acaba matando a mitocôndria e, consequentemente, a célula. Emagrecer, por exemplo, né? A gente emagrece quando queima gordura. Só que a gordura só é queimada onde? Dentro da mitocôndria. Eu preciso de oxigênio. Então eu tenho que fazer uma caminhada de 2h30. Eu não posso correr 200 metros com o máximo de energia possível. Porque nessa corrida de 200 metros, nem oxigênio chega nos músculos direito. Então, como é que a mitocôndria vai conseguir usar os lipídios como fonte de energia? Nem oxigênio vai ter. Agora, quando eu faço uma caminhada de 2h30, a oxigenação do sangue funciona, trabalha, beleza. As gordurinhas vão saindo do tecido adiposo, vão diluindo no sangue, vão sendo distribuídas no corpo inteiro. E aí as mitocôndrias usam os lipídios como fonte de energia. Então isso é raciocínio, não é decoreba. Não adianta nada decorar. Agora, uma questão dessa que você responde raciocinando indica que você memorizou a parte que precisa ser memorizada, que a mitocôndria só funciona com oxigênio, etc. Então, se eu perguntar para vocês lá na prova lá, qual é o mecanismo que explica a crise de abstinência, os efeitos adversos gastrointestinais, quando se inicia a utilização de um fármaco inibidor seletivo da captação de serotonina e noradrenalina, e crise de abstinência, os efeitos adversos gastrointestinais e o que mais que eu consigo explicar com isso? A descontinuação do tratamento. Qual é o mecanismo que explica a necessidade de descontinuação do tratamento para evitar crises de abstinência? Vocês têm que saber, raciocinar. Que o RNA mensageiro é lerdo, ele precisa de tempo para adaptar, para passar a informação para voltar a fabricar. Entendeu? Isso aí é uma boa parte da resposta. Mas você está no caminho certo. Expressão gênica. Agora, adianta eu te perguntar qual que é o mecanismo de ação da duloxetina? Não faz sentido. Então, vocês não precisam ter medo da prova. Tudo que vai estar lá como questão são essas questões que eu bato, martelo, marreto a cabeça de vocês em toda a aula. Que é o conceito. Vocês precisam levar esse conceito adiante. Que é esse conceito que ajuda a responder as questões dos pacientes, orienta a sua atenção farmacêutica. Tá? Ficamos assim, então? Agora é boa noite mesmo ou vai ter mais coisa?
Acho que sim. Vocês estão querendo mais aula? Não, eu tô querendo é comer, que eu tô com fome. Você Boa tá dando sexta-feira. Tá comendo já. O mitocôndria tá se matando aqui sem energia. Então, Vamos boa ver. sexta-feira para todo mundo. Quem é da cidade, quem é da roça. Sextou. Sextou. Até semana que vem.